Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história dos 3 primeiros episódios da série de drama chamada A Teacher. Alerta de spoilers a seguir. Claire Wilson, professora de inglês, prepara-se para o seu primeiro dia na Westerbrook High School para o ano letivo de 2013. No corredor da escola, ela pergunta a Catherine, professora de francês, onde fica a sala dos professores, explicando que é novata. Catherine pergunta de onde ela foi transferida, e Claire diz que costumava lecionar na Riverton Middle School. Durante a reunião matinal do corpo docente, o diretor Rivas apresenta a nova professora de inglês ao restante da equipe. Em seguida, a professora de francês diz que elas devem sair para tomar um drink em breve, para que ela possa colocá-la a par do funcionamento interno da escola, para a alegria de Claire. Naquela tarde, Claire passa no supermercado para comprar alguns itens. Enquanto está lá, ela vê um mostruário de batons, pega um e o coloca habilmente na sua bolsa. No carro, ela tira o batom da bolsa e o experimenta em frente ao espelho. Naquela noite, enquanto se prepara para dormir, Claire diz ao marido Matt que gostaria que ele não tivesse que viajar a trabalho. Ele concorda, especialmente porque ela está ovulando, e esse seria o momento ideal para eles tentarem engravidar. A mulher diz que eles sempre podem tentar novamente no próximo mês. Matt então pergunta como foi o dia dela, e ela confessa que roubou o batom na loja mais cedo. Ele fica perplexo com as suas ações, mas ela simplesmente ignora o fato como uma ação inofensiva. No dia seguinte, Claire conhece a sua turma de inglês do último ano pela primeira vez, e os amigos Eric e Josh ficam admirados com a beleza da professora. Enquanto ela lê em voz alta o poema de Dylan Thomas, os alunos a observam curiosamente. Mais tarde, Eric entra no escritório do Sr. Castilho para perguntar sobre uma bolsa de estudos. O homem mais velho diz que o fato dele ser o capitão do time de futebol e o seu emprego de meio período na lanchonete são pontos positivos na sua inscrição, mas ele terá que tirar pelo menos 1.250 no SAT. Então o aluno promete que vai se esforçar para isso. Naquela tarde, durante o treino de futebol, Logan vê Claire entrando em seu carro e pergunta a Eric quem é a mulher atraente. Ele diz que ela é a nova professora de inglês, mas reclama que ela deu muita lição de casa para eles. Depois do treino, Logan acessa o perfil do Instagram da ex-namorada de Eric, Alison, e comenta que ela não era tão bonita quando eles ainda estavam juntos. Em seguida, ele olha o perfil da irmã de Josh, Mary, e brinca com um amigo, dizendo que a irmã dele também ficou mais atraente durante o verão. Momentos depois, Eric pede a Josh que lhe dê uma carona para o trabalho. Enquanto isso, Matt manda uma mensagem para Claire, dizendo que o seu voo foi cancelado, e incentiva a esposa a sair para comemorar o primeiro dia de aula. Quando ela olha para o jantar no micro-ondas, pega suas coisas e sai. Quando o turno de Eric está terminando, Logan e Josh fazem sinal para que ele vá para os fundos da lanchonete. Lá eles passam um baseado contendo uma substância ilegal antes de pressionar o funcionário a preparar alguns milkshakes para eles. Lá dentro, enquanto os 3 amigos estão em uma cabine, Logan vê Claire no balcão e diz que quer se apresentar. Logo, Eric e Josh, a contragosto, se juntam a ele no balcão e se sentam ao lado da professora. Momentos depois, Logan recebe uma mensagem de texto da sua mãe para voltar para casa, então ele e Josh saem. O único aluno comenta que seus amigos acham que a comida que ele pede é de graça, só porque ele trabalha na lanchonete, então Claire insiste que ela pague pelos milkshakes. Ela diz que já trabalhou em uma lanchonete e sabe como pode ser difícil ganhar dinheiro quando se é jovem. A conversa dele se volta para as inscrições para a faculdade e ele diz que deseja conseguir uma bolsa de estudos para poder frequentar a Universidade do Texas. Entretanto, ele já fez o exame SAT 2 vezes e não atingiu a pontuação exigida em ambas. De repente, ele sugere que talvez a professora possa lhe dar aulas particulares para o exame, e ela diz que se a escola permitir, ela estaria disposta a isso. Mais tarde, após a refeição, ela lhe oferece uma carona para casa. No carro, ela menciona que o seu irmão, um policial, mora na mesma região que Eric. Em seguida, ela coloca uma música de Frank Ocean no rádio e Eric fica surpreso com o fato de uma professora ouvir esse tipo de música, achando-a ainda mais interessante. Enquanto está deitada na cama, a professora verifica o seu telefone e vê que Eric lhe enviou uma solicitação para segui-la, mas ela opta por não aceitá-la. Naquela noite, Claire tem um sonho em que compartilha um momento íntimo com seu aluno. De repente, Matt a acorda e diz que conseguiu pegar um voo atrasado para voltar para casa. Embora ele só queria ir para a cama, pois está cansado da viagem. Claire diz que eles devem fazer amor para não desperdiçar o ciclo de ovulação dela. Naquele fim de semana, a mulher se veste para sair e quando Matt pergunta para onde ela está indo, ela diz que vai tomar um brunch com Catherine.
No entanto, na verdade, ela está se encontrando com Eric na lanchonete, para que eles possam começar a sua primeira sessão de aulas particulares. Um mês depois, Eric e seus amigos estão em uma festa em sua casa, onde ele acaba saindo com a sua ex-namorada Allison. No meio de tudo, Logan entra com Mary, então Allison os manda embora, e diz que Mary pode fazer muito melhor. Mas os policiais chegam e prendem os adolescentes bebendo álcool e usando substâncias ilegais. Eric tenta escapar, mas no momento em que ele sai correndo pela porta do quarto, um policial já está subindo as escadas. Mais tarde, o policial Nate Wilson ordena que o aluno sopre no bafômetro. Ciente de que uma citação das autoridades será mal vista quando incluída em um pedido de bolsa de estudos para a faculdade, ele pergunta ao policial se ele tem uma irmã que trabalha como professora, e ele implora ao policial que não entre em contato com a sua mãe e ligue para Claire, pois ela está lhe dando aulas particulares há várias semanas. Momentos depois, Claire recebe uma ligação do seu irmão, que a informa sobre os detalhes da situação do aluno. A mulher pede que ele deixe passar essa indiscrição como um favor para ela, e diz que estará lá o mais rápido possível para buscar Eric. Então ela diz a Matt que um de seus alunos está com problemas e que ela precisa sair para ajudá-lo. Enquanto isso, Eric se senta no meio-fio ao lado de Allison, que se pergunta como ele teve tanta sorte de não receber uma multa. Em seguida, seu pai chega para buscá-la, e mais tarde Nate leva o aluno até o carro de Claire, e a mulher agradece ao irmão por ter lhe feito esse favor. Depois que o policial vai embora, ela repreende o aluno por ter tomado decisões erradas e ele pede desculpas. Ela afirma que ele nunca deve contar a ninguém sobre o que aconteceu esta noite, incluindo o fato do irmão dela ter pago a fiança e Claire ter dado carona para ele até a sua casa, pois isso poderia fazer com que Nate perdesse o emprego. Quando ele a chama de Sra. Wilson, ela diz que ele não precisa ser tão formal quando eles não estão na escola e que ele pode chamá-la de Claire. Na manhã seguinte, Eric se prepara para sua sessão de aulas particulares na lanchonete. Enquanto ele se arruma, seu irmão Phil o chama e diz que há uma senhora na porta. Para sua surpresa, ele encontra Claire do lado de fora e a convida para entrar. Ela diz que ele não estava respondendo às suas ligações, então decidiu ir até a casa dele para ver se ele estava bem. A mulher propõe que, em vez de fazer a preparação habitual para o SAT, ela gostaria de levá-lo a outro lugar para passar o dia. Então, Eric leva os seus irmãos mais novos, Phil e Devin, para ficar com os vizinhos. No carro, ele pergunta à professora para onde ela está levando, e brincando acrescenta que se sente como se estivesse sendo sequestrado. Claire revela que o levará para a Universidade do Texas, para que ela possa lhe mostrar o local, já que também foi lá que ela estudou. Enquanto passeia pelo campus, ela pergunta a ele quais são os seus objetivos na vida, e ele diz que sempre quis ser médico, pois quer ajudar as pessoas. De repente, uma caminhonete para na frente deles, e Cody, o irmão mais velho de Logan, que também estuda lá, chama Eric e o convida para uma festinha na República, que acontecerá em algumas horas. Embora apreensivo no início, já que está com a sua professora, Eric diz que vai aparecer, depois que Claire o incentiva a ir. Na festa, a mulher revela que essa é a sua primeira festa oficial da fraternidade. Ela explica que nunca foi a festas porque tinha que cuidar do seu pai alcoólatra, e a responsabilidade nunca permitiu que ela participasse de eventos sociais quando era estudante. Ele conta que nunca conheceu o pai, porque quando a mãe ficou grávida, ele abandonou. Claire incentiva o adolescente a não deixar que experiências agradáveis passem despercebidas e que ele deve viver a sua vida ao máximo. Segundos depois, Eric pega algo do cabelo da mulher e o seu toque gentil a deixa confusa. Eles se olham fixamente por um instante, até que ela interrompe o olhar e diz que eles provavelmente deveriam ir para casa. Ao chegar em casa, ela apaga a mensagem em que ele diz que se divertiu muito. Enquanto isso, Eric espera a resposta dela, e quando olha o perfil dela no Instagram, vê que ela ainda não aceitou a sua solicitação de seguir. Ao mesmo tempo, Claire entra na casa e vê o equipamento musical que Matt acabou de comprar. Ele explica que conheceu vários médicos em seu trabalho, que também gostam de música e querem formar uma banda. A mulher fica furiosa, porque ele gastou o dinheiro das economias deles em algo que nunca a consultou. Ele argumenta que o dinheiro que usou era dos títulos do seu avô, mas ela responde que eles deveriam usá-lo em algo útil. Magoado, Matt diz que sempre gostou de música e sente que ela não está o apoiando. Então, para encerrar a discussão, ela vai embora. Em casa, Eric conta à mãe, Sandy, que a sua professora o levou para a Universidade do Texas por um dia para lhe mostrar o campus. Naquela noite, enquanto Matt está dormindo, sua esposa pega o celular e finalmente aceita a solicitação de seguir do aluno. No dia seguinte, Josh descobre que nem Logan nem Eric estão recebendo detenção pelo que aconteceu na festa. Então, Eric percebe que agora pode ver o perfil de Claire. Ele sorri, o que faz com que seus amigos perguntem o que ele acha tão agradável.
Felizmente, a campainha toca, interrompendo a conversa. Momentos depois, ao lado do seu armário, o aluno vê a mulher do lado de fora de uma sala de aula. Ele abre o perfil dela e vê que ela postou uma foto de uma torre na Universidade do Texas, com uma legenda dizendo que ela se divertiu ontem. Reunindo coragem, o adolescente vai até Claire e pergunta se eles podem conversar, e ela o leva para dentro da sala. Ele pergunta se ela recebeu a mensagem de ontem e ela diz que sim. Ele a agradece pelo passeio pelo campus, antes de se aproximar lentamente. De repente, ele a beija nos lábios, e a mulher surpresa o afasta e diz para ele ir embora. Com pesar, Eric começa a se desculpar pelo que fez e sai rapidamente da sala. A mulher atônita se senta em sua mesa e toca os lábios, chocada com o que acabou de acontecer. Na manhã seguinte, o adolescente acorda de um sonho em que Claire o agrada dentro da sala de aula, com seus colegas sentados atrás dele. No hospital, Claire e Matt se reúnem com o médico sobre as suas chances de engravidar. O médico diz à mulher sem rodeios que o seu útero está se deteriorando rapidamente, o que a deixa estressada. Antes do casal se separar, o homem diz que eles ainda podem considerar a fertilização in vitro. No entanto, sua esposa o lembra que é ela quem terá que se submeter ao procedimento invasivo. Estressada, Claire pergunta se eles podem continuar a conversa em casa, pois ela já está atrasada para a escola. Depois da aula de inglês, Eric fica para trás para poder mais uma vez pedir desculpas pelo que fez ontem. A professora enfatiza que o que ele fez não está certo, pois se alguém descobrir o que ela fez, a vida dela será arruinada. Ele promete que nunca contará a ninguém sobre isso e pergunta se ela ainda será sua tutora. Horrorizada, Claire diz que não fará mais isso e que não é problema dela o fato dele não conseguir encontrar outra pessoa. O aluno implora que ela reconsidere, dizendo que não pode pagar os cursos preparatórios para o SAT que seus colegas de classe podem frequentar. Simpática, Claire cede, mas somente se ele prometer que não fará nada disso novamente. No treino de futebol, Logan pergunta a Eric se ele vai ao baile de formatura. O estudante ainda não se decidiu porque não sabe quem vai levar. Seu amigo o incentiva a ir, especialmente porque ele conseguiu vários quartos de hotel para pós-festa. Josh acha que ele deveria levar Allison, já que todo mundo sabe que eles vão voltar a ficar juntos de qualquer forma. Mais tarde, no ginásio, Claire e Catherine estão ajudando os alunos a decorar o espaço para o baile de formatura. Então ela vê Eric convidando Allison para o evento, que ela aceita, claramente incomodando o professor. Naquela noite, Matt deseja continuar a conversa sobre a visita ao médico. No entanto, sua esposa não quer falar sobre isso, afirmando que acabou de começar a trabalhar em Westbrook e acha que talvez não seja ideal tomar hormônios, conforme a orientação do médico. Então, Matt toca o braço da esposa e garante que está disposto a esperar quando ela estiver pronta para dar o próximo passo, e diz que só quer começar uma família com ela. No dia seguinte, na casa de Logan, Eric vê que Cody também está lá. O estudante universitário pede a ele informações atualizadas sobre a mulher com quem o viu na universidade. Logan se sente traído pelo fato de seu amigo nunca ter lhe contado sobre a mulher com quem está saindo. Então, Eric inventa uma história de que ela se chama Stephanie e estuda na universidade. Quando Logan lhe pergunta quando eles poderão conhecer a sua nova namorada, ele diz que as coisas estão quentes e frias no momento, mas eles a conhecerão quando for a hora certa. Em seguida, ele recebe várias mensagens de Claire perguntando onde ele está, mas ele decide ignorá-las. Enquanto isso, a professora está sentada no balcão da lanchonete, se perguntando por que o seu aluno não apareceu para a sessão das aulas particulares. Antes do baile, os alunos do último ano estão na casa de Logan, fazendo a preparação para o jogo. A menção constante de Logan sobre os quartos de hotel que ele reservou deixa Josh chateado, pois ele sabe que a sua irmã Mary vai ao baile com ele. No baile, Kathleen e Claire estão reclamando sobre o quanto odeiam ter que ser as babás. Então a professora de francês oferece à sua amiga estressada um pouco de bebida alcoólica de um frasco. No ginásio, Claire observa com inveja Eric dançando na pista com Allison. Mais tarde, ela confronta o adolescente sobre o motivo dele não ter comparecido à sessão de estudos. Ele pede desculpas, então ela o lembra de que ele implorou para que ela continuasse a dar aulas particulares para ele. Por fim, ele admite que o motivo pelo qual a tem evitado é porque não consegue parar de pensar nela. Ele não pode ficar perto dela porque se sente muito atraído pela professora e não quer que ela se meta em problemas. Atônita, a mulher diz ao aluno para voltar ao ginásio. Minutos depois, enquanto Eric está ao lado da mesa de ponche, ele olha para a mulher do outro lado da sala. Ela lhe dá um olhar conhecedor e se dirige para a saída. Eric a segue até o estacionamento e silenciosamente entra no carro. Ela dirige até uma área deserta e desliga o motor. Claire olha para ele e diz que eles não precisam fazer isso se ele não quiser, mas ele diz que quer. Então a professora ordena que ele vá para o banco de trás, onde ela logo se junta a ele.
Por fim, ela tira o casaco dele e eles se beijam e começam a fazer amor. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.